Bom, seguindo aqui com o nosso painel, nós vamos ter agora a participação do Adriano Jean Turco, que vai fazer a sua apresentação, e depois partimos para os debates. Por favor, Adriano. Olá, boa tarde. Obrigado pelo convite. É um pouco difícil falar depois destes dois discursos incríveis, e os discursos também dos organizadores, dos presidentes, diretores, do Danilo, por exemplo, muito bons mesmo. Eu agradeço pelo convite, é sempre um prazer estar aqui no IFL, entre quem gera riqueza de verdade. E falando sobre empreendedorismo e as dificuldades, pensei primeiramente em falar um pouco dos dados sobre a dificuldade de abrir uma empresa, de fechar uma empresa, da burocracia, da regulamentação, mas na verdade todos nós já sabemos, e alguns discursos já acenaram isso. Poderíamos demorar meia hora só falando de todos os problemas, de como de verdade vocês são heróis. Então eu decidi falar, ao contrário disso, da política por trás dessa dificuldade de empreender. The politics of. Por que é assim? A situação todos nós conhecemos e vocês conhecem melhor que eu. Mas nós temos que entender que não é assim por acaso, né? Que é assim basicamente, principalmente por dois grandes motivos. Ambos por ideias erradas e por interesses sujos e escusos. Por uma visão marxista que acredita que o empreendedor é mau, é explorador, que rouba, que não é um trabalhador, que não produz e que é sanguessuga. Por uma visão positivista, cepalina, desenvolvimentista, que acredita que o empreendedor não deve existir e quem empreende e quem deve empreender é o Estado como indutor do crescimento, e os empreendedores, o empresário se transforma em um mero executor, basicamente, do Leviatã. Por uma visão elitista, também, de grande parte da população, que afinal fica até contente quando tiram os ambulantes das ruas, porque querem a calçada limpa que nem em Paris, eles acham. Nós temos que entender que os estados da América Latina são estados patrimonialistas. Existe uma grande literatura sobre isso, Faoro, Maria Pena, Vélez Rodrigues, colombiano também no Brasil, mora no Brasil também. E o que significa patrimonialismo? É algo muito complexo, mas basicamente um tipo de Estado, um modelo de Estado, agora resumidamente, que nasce muito de cima para baixo, onde os governantes, os políticos administram o território, o país, como se fosse a própria propriedade. Assim o território, os recursos e até a população. Neste sentido, então, nessa história, impedir de empreender é estratégico, assim como os burocratas e a função que eles desenvolvem é estratégica, que é exatamente para aumentar a arrecadação, para controle social, e é por isso que eles são remunerados com altos salários, por exemplo, ao nível de superstar do futebol. E as universidades federais também são estratégicas, não servem, por exemplo, para formar pessoas, para profissionalizar a mão de obra, mas basicamente para formar os filhos da elite política, que serão a futura classe dirigente e governante do país. E impedir de empreender também é estratégico. É estratégico porque gera uma reserva de mercado em todas as áreas, dos bancos a outras menos famosas também. É por isso que, por exemplo, o Brasil é conhecido como uma economia de monopólios ou de oligopólios, onde basicamente em cada setor tem um monopólio ou um oligopólio com 3, 4, 5 empresas muito concentradas em telefonia, automotivo, banco e tudo assim. Obviamente isso gera uma margem de lucro maior, o chamado lucro Brasil, exatamente porque é difícil, uma vez que você chega lá, é recompensado então por um lucro maior que aquele de outros países. E aí o que acontece de fato, se vocês pensarem um momento, é algo deste tipo. Você empreende, passa por mil dificuldades, barreiras, burocracia, regulamentação, etc. E você contrata, então, alguns trabalhadores, alguns empregados para vocês, que, realisticamente falando, nunca terão a chance real de empreender como você, de forma legal, superando todos estes empecilhos. Então, o que acontece, basicamente, é que você nem aparece lá, você empreende, você é só dono do negócio, afinal, você coloca lá alguém para gerenciar, você pensa imediatamente em se expandir talvez nas várias cidades capitais brasileiras, criar uma franquia, etc., e foca mais na quantidade que na qualidade. Seguro do fato que seus trabalhadores nunca sairão daquela posição de emprego e poderão empreender eles também. Então, eles continuam refém da CLT, ou eventualmente, se eles deixam,
eles acham outro emprego similar ou eles vão empreender na ilegalidade. E fazem até bico, né? O famoso bico, quando nada mais é, o bico tão criticado, quando nada mais é, na verdade, que é o jeitinho empreendedor dos brasileiros positivo, que tenta dar um jeito, não obstante as armadilhas da regulamentação, da CLT, etc. Então, este pessoal não consegue empreender legalmente e, afinal, para concluir, eu vi que aqui o tempo hoje é breve, a verdade é que o que acontece é o seguinte, que atualmente, hoje no Brasil, empreender legalmente é um privilégio, enquanto nós queremos que seja um direito. Obrigado.